Vendo a nós mesmos como os outros nos veem, ele tem zero autoconsciência, ela acrescenta. Simplesmente não se dá conta de quando está sendo agressivo. Se observamos que ele está fazendo isso de novo, ele inverte a situação, fica irritado ou acha que o problema é nosso. Mais tarde, o presidente da empresa me contou. Trabalhamos com ele por mais uns 3 meses, mais ou menos, e então finalmente tivemos que dispensá-lo. Ele não conseguiria mudar, era muito agressivo e sequer enxergava isso com muita frequência. Quando perdemos o controle e agimos de modo desagradável, não temos noção do que fazemos. E se ninguém nos diz nada, continuamos dessa forma. Um ótimo teste de autoconsciência é uma avaliação 360 graus, em que nos pedem para nos avaliarmos em relação a comportamentos ou características específicas. Essas autoavaliações são comparadas com as avaliações feitas por cerca de 1/2 de pessoas a quem pedimos que nos avaliem usando a mesma escala. Escolhemos essas pessoas porque elas nos conhecem bem e respeitamos a capacidade de julgamento delas, e, como as notas são anônimas, elas se sentem à vontade para serem francas. A diferença entre como vemos a nós mesmos e como os outros nos consideram é uma das melhores avaliações que podemos ter da nossa própria autoconsciência. Existe uma relação intrigante entre a autoconsciência e o poder. Há relativamente poucas diferenças entre as avaliações próprias e as dos outros nos níveis mais baixos das hierarquias ou dos colaboradores individuais. Mas quanto mais alta é a posição de alguém numa organização, maior é a diferença. A autoconsciência pode diminuir com as promoções na hierarquia da organização. Uma teoria: essa diferença aumenta porque, conforme as pessoas ganham poder dentro de uma organização, encolhe o círculo daqueles que se dispõem ou têm coragem suficiente para falar sinceramente sobre seus problemas. E há ainda aqueles que simplesmente negam seus problemas ou sequer os enxergam. Qualquer que seja o motivo, os líderes desligados veem a si mesmos como sendo muito mais eficientes do que aqueles a quem estão liderando os veem. Uma falta de autoconsciência deixa você sem noção. Pense no seriado The Office. Uma avaliação 360 graus propicia o poder de nos vermos pelos olhos dos outros, o que oferece outro caminho para a autoconsciência. Robert Burns, o poeta irlandês, celebrou este caminho em versos. Que os deuses nos dessem o presente de vermos a nós mesmos como os outros nos veem. Uma visão mais sarcástica foi dada por W.H. Auden, que observou: pode até ser que eu me ame, mas cada um de nós cria uma autoimagem positiva na mente ao esquecer seletivamente o que nos é desfavorável e lembrar o que temos de admirável. E, acrescentou, fazemos algo parecido com a imagem que tentamos criar nas mentes dos outros para que eles possam me amar. E o filósofo George Santayana levou isso ao extremo, ao observar que o que as outras pessoas pensam a nosso respeito não tem muita importância, exceto pelo fato de que, depois que sabemos, isso modifica profundamente o que pensamos sobre nós mesmos. Filósofos sociais chamaram esse efeito reflexivo de self do espelho, como imaginamos que os outros nos veem. Nossa noção de self, nesta visão, surge em nossas interações sociais. Os outros são nossos espelhos, nos refletindo para nós mesmos. A ideia foi resumida como: eu sou o que eu acho que você acha que eu sou, através dos olhos e ouvidos dos outros. Como George me disse, sabemos quem somos até nos ouvirmos contando a história da nossa vida a alguém em quem confiamos. Para agilizar esse aumento da autoconsciência, George criou o que ele chama de grupos do verdadeiro norte, no qual verdadeiro norte se refere ao encontro da bússola interna e dos valores centrais. O curso dele possibilita aos alunos a oportunidade de integrar um desses grupos. Um dos preceitos dos grupos, autoconhecimento, começa com autorrevelação. Esses grupos, que qualquer um pode formar, são, segundo George, tão abertos e íntimos, ou até mais, do que as reuniões de 12 passos ou dos grupos de terapia, oferecendo um lugar seguro em que seus membros possam discutir questões pessoais que eles não acreditam conseguir abordar em qualquer outro lugar, frequentemente nem mesmo com seus parentes mais próximos. Não se trata simplesmente de enxergar a nós mesmos como os outros nos enxergam.
Trata-se também de ouvir a nós mesmos como os outros nos ouvem. Nós não fazemos isso. A publicação Surgery relata um estudo em que o tom de voz de cirurgiões foi avaliado com base em trechos de 10 segundos gravados durante consultas com seus pacientes. Metade dos cirurgiões cujas vozes foram avaliadas havia sido processada por erro médico, a outra metade não. A voz daqueles que haviam sido processados era muito mais frequentemente avaliada como arrogante e indiferente. Cirurgiões passam mais tempo do que a maioria dos outros médicos explicando detalhes técnicos a seus pacientes, bem como revelando os piores riscos das cirurgias. É uma conversa difícil, que pode levar os pacientes a um estado de alta ansiedade e uma vigilância aumentada em relação a pistas emocionais. Quando se trata de o paciente ouvir o cirurgião explicar detalhes técnicos e assustadores riscos potenciais, o radar de perigo do cérebro fica em alerta máximo, em busca de indícios do quão seguro tudo aquilo realmente pode ser. Essa sensibilidade aumentada pode ser um motivo pelo qual a empatia e a preocupação, ou melhor, a falta delas, demonstradas no tom de voz de um cirurgião tende a prever se ele será processado caso alguma coisa dê errado. A acústica do nosso crânio faz com que escutemos a nossa voz de uma forma muito diferente da que os outros escutam. Mas nosso tom de voz tem uma imensa importância no impacto do que dizemos. Uma pesquisa descobriu que quando as pessoas recebem um feedback de desempenho negativo num tom de voz gentil e solidário, saem da conversa com sensações positivas, apesar do feedback negativo. Mas quando recebem avaliações de desempenho positivas com tons de voz frios e distantes, acabam se sentindo mal apesar da boa notícia. Uma solução proposta no artigo da Surgery: mostrar aos cirurgiões uma gravação de sua voz durante as consultas com pacientes, para que eles possam ouvir como falam e possam receber treinamento sobre formas de fazer com que suas vozes transmitam empatia e cuidado, ouvir a si mesmos como os outros os ouvem. Pensamento de grupo. Pontos cegos compartilhados. Perguntaram a ele: quem iria querer comprar isso? A resposta dele: idiotas. É claro que pessoas aparentemente muito inteligentes investiram nesses derivativos, ignorando sinais de que eles não valiam tanto e enfatizando o que quer que pudesse apoiar sua decisão. Quando essa tendência a ignorar as evidências contrárias é compartilhada entre um grupo de pessoas, ela se torna um pensamento de grupo. A necessidade implícita de proteger uma opinião apreciada, desconsiderando informações fundamentais contrárias a ela, conduz a um compartilhamento de pontos cegos que levam a más decisões. A decisão do presidente George W. Bush e de seus assessores próximos de invadir o Iraque baseados em imaginárias armas de destruição em massa é um exemplo clássico. Assim como os círculos de investidores financeiros que estimularam a tragédia dos derivativos imobiliários. Ambos os exemplos de pensamento de grupo catastrófico envolveram grupos isolados de tomadores de decisão que deixaram de fazer as perguntas certas ou ignoraram informações negativas, caindo numa espiral descendente de autoafirmação. A cognição é distribuída entre membros de um grupo ou rede. Algumas pessoas são especialistas em uma área, enquanto outras dominam pontos fortes complementares. Quando a informação flui mais livremente no interior do grupo e para dentro dele, são tomadas as melhores decisões. Mas aí o pensamento de grupo começa com um auto-engano compartilhado, a suposição não declarada de que sabemos tudo o que precisamos saber. Uma empresa que administra investimentos para pessoas muito ricas deu a Daniel Kahneman um verdadeiro tesouro: 8 anos de resultados de investimentos de 25 de seus consultores financeiros. Ao analisar as informações, Kahneman descobriu que não havia relação entre o sucesso dos consultores de um ano para o outro. Em outras palavras, nenhum dos consultores era consistentemente melhor do que os demais na administração do dinheiro de seus clientes. Os resultados não eram melhores do que o mero acaso. No entanto, todos se comportavam como se houvesse uma habilidade especial envolvida, e aqueles que apresentavam o melhor desempenho a cada ano recebiam um grande bônus.
Com os resultados nas mãos, Kahneman jantou com os chefões da empresa e os informou de que estavam recompensando sorte como se fosse habilidade. Isso deveria ter sido uma notícia chocante. Mas os executivos continuaram jantando calmamente. E Kahneman diz não ter dúvidas de que as implicações foram rapidamente varridas para baixo do tapete e a vida na empresa continuou exatamente como antes. A ilusão da capacidade, profundamente arraigada na cultura dessa indústria, estava sendo atacada. Mas fatos que desafiam suposições tão básicas e, portanto, ameaçam o meio de vida e a autoestima das pessoas, simplesmente não são absorvidos, ele acrescenta. Nos anos 1960, com o movimento pelos direitos civis explodindo no sul dos Estados Unidos, participei de um protesto diante de um mercado local que na época não contratava afro-americanos na minha cidade natal da Califórnia. Mas foi apenas anos depois, quando fiquei sabendo do trabalho de John Ogbu, um antropólogo nigeriano alocado em Berkeley, que foi até uma cidade perto da minha para estudar o que ele chamava de seu sistema de castas, que me dei conta de que havia esse sistema, uma espécie de segregação de fato. Minha escola de ensino médio era toda de brancos, com alguns poucos asiáticos e hispânicos. Outra era majoritariamente de negros com alguns hispânicos, e a terceira, uma mistura. Eu simplesmente nunca havia percebido. No que dizia respeito ao mercado, pude ver prontamente a parte deles na discriminação, mas estava cego para o padrão maior em que eu estava enredado, a totalidade da hierarquia social inerente a onde as pessoas moravam e iam à escola, naquele tempo. A iniquidade de uma sociedade se funde ao seu pano de fundo, algo com que nos acostumamos em vez de tomarmos uma posição. É preciso muito esforço para trazê-la de volta ao nosso foco coletivo. Esse tipo de auto-engano parecer ser um traço universal da atenção. Por exemplo, quando motoristas avaliaram suas habilidades atrás do volante, cerca de 3/4 deles acreditavam ser melhores do que a média. Estranhamente, aqueles que haviam se envolvido em acidentes tinham mais probabilidade de se avaliarem como melhores motoristas do que os que não tinham registro de acidentes. Mais estranho ainda, em geral, a maioria das pessoas se considera como tendo menos possibilidade de exagerar na autoavaliação do que os outros. Essas autoavaliações infladas refletem o efeito melhor do que a média, que foi descoberto em relação a praticamente qualquer traço positivo, de competência e criatividade a cordialidade e honestidade. Li o relato de Kahneman em seu livro fascinante Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, num voo de Boston a Londres. Quando o avião aterrissou, falei com o passageiro sentado do outro lado do corredor, que estava olhando para a capa. Ele me disse que estava pensando em ler o livro, e calhou de mencionar que trabalhava como investidor para pessoas com muito dinheiro. Enquanto o avião taxiava pela pista e nos levava até nosso portão do aeroporto, Dyatlov resumiu os pontos principais do livro, incluindo essa história sobre a empresa de investimentos, acrescentando que o livro parecia sugerir que a indústria em que ele trabalhava recompensava sorte como se fosse competência. Livro. Acho então, ele respondeu, dando de ombros, que agora não preciso ler Quando o próprio Kahneman relatou seus resultados aos gerentes financeiros, eles responderam com uma indiferença parecida. Como ele diz sobre esse tipo de informações desconcertantes, a mente não as digere bem, é necessário haver metacognição, neste caso, a consciência da nossa falta de consciência, para trazer à luz o que o grupo enterrou numa cova de indiferença ou opressão. A clareza começa por percebermos o que não notamos, e não notamos que não notamos. Riscos inteligentes são baseados numa ampla e voraz reunião de dados que contrastam com uma mera intuição. Decisões estúpidas são construídas a partir de uma base de dados estreita demais. Receber feedbacks sinceros de pessoas em quem confiamos e a quem respeitamos cria uma fonte de autoconsciência, que protege contra informações distorcidas ou suposições questionáveis. Outro antídoto para o pensamento de grupo.
expandir o círculo de conexões para além da zona de conforto e se vacinar contra o isolamento dentro do grupo, construindo um círculo de confidentes sinceros que nos mantenham honestos. Uma diversificação inteligente vai além de equilíbrio de gênero e etnia, e inclui uma ampla gama de idades, clientes, fregueses ou quaisquer outros que possam oferecer uma nova perspectiva. No começo da nossa operação, nossos servidores falharam, conta um executivo de uma empresa de computação em nuvem. Nossa concorrência estava nos monitorando e logo recebemos uma enxurrada de ligações de repórteres perguntando o que estava acontecendo. Não respondemos às ligações porque não sabíamos o que dizer. Então, um funcionário, ex-jornalista, sugeriu uma solução criativa, um site chamado Nuvem de Confiança, na qual fomos completamente sinceros sobre o que estava acontecendo com nossos servidores, qual era o problema, como estávamos tentando consertá-lo. Tudo era uma ideia estranha para a maioria dos executivos da empresa. Vinham de empresas de tecnologia em que guardar importantes segredos era parte da rotina. A suposição indiscutível de que eles deveriam manter o problema entre eles era uma semente potencial do pensamento de grupo. Mas no instante em que passamos a ser transparentes, conta o executivo, o problema desapareceu. Nossos clientes receberam a garantia de que poderiam saber o que estava acontecendo, e os repórteres pararam de ligar. O Sol, como o presidente da Suprema Co.